Eu quero iniciar então, como de costume, fazendo a leitura do artigo 24 aqui da Confissão Belga. Então vamos nos conectar agora, né? Ficar ligadinhos aí na nossa aula. Artigo 24 da Confissão Belga. Nós estamos na aula anterior, no artigo 23, né? A nossa justiça diante de Deus. E agora vamos estudar sobre a nossa santificação e as boas obras. Não é um assunto muito importante no meio cristão, porque envolve muita coisa. Na verdade, é um assunto até muito debatido, não é? Porque tem a ver com salvação, tem a ver com tudo isso, não é? Com todos esses assuntos com relação à salvação, toca nessas questões e por isso mesmo são assuntos que algumas vezes, não é, tem alguma polêmica no meio cristão. Então há divergência sobre isso. Mas eu vou ler aqui o artigo, certo? O artigo 24, que fala sobre a nossa santificação e as boas obras. Que diz bem assim: cremos que essa fé verdadeira, operada no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pelo agir do Espírito Santo, regenera-o e torna-o um novo homem. Faz com que viva uma vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Por isso, não é verdade que essa fé justificadora o torna indiferente para viver uma vida santa e boa. Ao contrário, sem ela, ninguém jamais poderia fazer algo por amor a Deus, mas somente por amor a si mesmo ou por medo da condenação. É, portanto, impossível que essa fé santa seja inoperante no homem, porque não falamos de uma fé vã, mas da que a Escritura chama de a fé que atua pelo amor, como está em Gálatas capítulo 5, verso 6. Essa fé leva o homem a exercitar-se nas obras que Deus ordenou em sua palavra. As boas obras, que procedem da boa raiz da fé, são boas e aceitáveis à vista de Deus, porque são todas santificadas pela sua graça. Apesar disso, elas não cooperam para a nossa justificação, porque é pela fé em Cristo que somos justificados, antes mesmo de fazermos quaisquer obras boas. De outro modo, essas obras não poderiam ser boas, assim como o fruto da árvore não pode ser bom se a árvore não for boa. Por isso, praticamos boas obras, mas não para termos mérito, pois que mérito poderíamos ter? Antes, somos devedores a Deus pelas boas obras que praticamos, e não Ele a nós. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Tenhamos sempre em mente o que está escrito. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 10. Contudo, não negamos que Deus recompensa as boas obras, mas é pela sua graça que Ele coroa os seus dons. Além disso, embora pratiquemos boas obras, não baseamos nelas a nossa salvação, pois nada podemos fazer, por mínimo que não seja contaminado pela nossa carne e que não mereça punição. Ainda que pudéssemos apresentar uma única boa obra, a mera lembrança de um único pecado seria suficiente para Deus rejeitá-la. Assim, estaríamos sempre em dúvida, lançados de um lado para o outro sem certeza alguma e com a nossa pobre consciência sempre atormentada, se não confiássemos no mérito do sofrimento e da morte do nosso Salvador. Então esse é o artigo 24 de nossa confissão, artigo que fala justamente sobre a santificação e as boas obras, não é? Afinal de contas, nós precisamos fazer boas obras? É uma pergunta importante para nós, tendo em vista que muitos cristãos acabam tendo muitas dúvidas sobre isso, não é? Então, vamos falar sobre isso. Eu quero ler, na verdade, um texto da Palavra de Deus em seguida a orar, meus irmãos. Apenas 2 versículos. Texto de Romanos, capítulo 6, verso 1 e 2. Apenas esses versículos, porque vamos observar outros versículos durante a exposição, né, o estudo. Que diz bem assim, Romanos 6, capítulo 6, verso 1 e 2. Diz bem assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele
morremos, não é? Apenas esse texto, tem vários outros textos, é claro, mas vamos observar alguns aqui no estudo, e por enquanto é o suficiente. Vamos então para mais uma aula. Eu quero começar então fazendo um breve resumo, né, nessa primeira parte da aula do artigo 24, né, só para a gente ficar um pouco mais inteirado. No artigo 22, confessou-se que a fé é a mão vazia que se estende para a justiça de Cristo. No artigo 24, a Igreja confessa que a fé, ao mesmo tempo, é a mão ativa que faz boas obras. Por um lado, a fé é a mão vazia com que nada acrescemos. Por outro lado, ela é a mão ativa que, contudo, recebe recompensa. O raciocínio é simples, vamos entender. Primeiro, a verdadeira fé faz com que nasçamos de novo e comecemos uma nova vida, em que somos libertados da escravidão do pecado. Recebemos esta fé pelo ouvir do Evangelho. É assim que o Espírito Santo opera em nós. Então isso tem que ficar bastante claro, não é? Bastante claro. Segundo, então é impossível que a fé nos torne indiferentes a um bom modo de viver. Gravem isso, irmãos. Uma vez que se fala de fé, temos que compreender que se há fé verdadeira, não é impossível que essa fé seja inoperante. Entende? Então não existe esse negócio de eu creio, mas não vivo de acordo com. Não existe isso, ok? Não existe. Isso é impossível, não é? Pelo contrário, é somente pela fé que somos capazes de fazer boas obras, a saber, por amor a Deus e não por interesse próprio ou por medo do inferno. É o que a fé realmente causa em nós, não é? É até impossível que esta fé permaneça no homem sem frutos. Então, se há fé, há fruto dessa fé. Se há salvação, há fruto dessa salvação. A Escritura diz que a fé atua pelo amor. Pela fé, chegamos a treinar-nos nas boas obras, né? As obras que Deus mandou na sua palavra. Tais obras são aprovadas por Deus, porque todas, tais obras são aprovadas por Deus, porque todas as manchas são lavadas pela graça dele. Isso é muito importante. Então não é que nós tenhamos condições de oferecer nada puro ao Senhor. Somos pecadores. Mas Ele, em sua graça, purifica, essas obras. Isso é importante para compreendermos. Terceiro, entretanto, estas obras não são levadas em conta para nos justificar. Então para nós reformados, isso não é uma linha tênue. Não dá para confundir isso, porque é muito claro em nossa teologia. Mas sabemos que na cristandade como um todo, é uma linha bastante tênue essa questão de você obedecer a Deus, não é? E você reconhecer que essa obediência, ela é puramente a graça de Deus e, portanto, não há mérito nosso, não é? E do outro lado, acabar às vezes pensando que porque nós obedecemos, porque nos esforçamos, Deus considera tais obras, nossas, como sendo meritórias. E então se alcança a salvação, a justificação por meio da obediência. Isso tem que ser eliminado completamente de nosso coração, Então não é isso que nós ensinamos. Assim como uma árvore, tem que ser boa antes de seus frutos serem bons. Assim nós também temos que receber a absolvição antes de sermos capazes de fazer boas obras. Entende? E, inclusive, por conta disso, vamos pensar até sobre essa questão, de, às vezes, alguns cristãos imaginarem que porque eles observam algumas características que se assemelham com, por exemplo, o fruto do Espírito, as suas características, as características do fruto do Espírito, imaginam que o Espírito Santo está atuando especialmente naquelas pessoas, como nos cristãos, como nos filhos de Deus, Isso é um erro. Ok? Não se pode confundir atitudes ou ações externas com a obra interna, porque a motivação, que vem do Espírito Santo, que vem da fé que Ele nos deu, é que realmente glorifica a Deus, e não a atitude em si. Isso é importante, tá bom? Então, temos que compreender que nada merecemos, E nós não podemos fazer boas obras sem que antes o Senhor nos perdoe, nos justifique, Primeiro nos regenere, nos dando fé. Então, primeiro Ele atua para que então nós venhamos a atuar, como fruto disso. Isso é importante. Então, isso foi a terceira observação. A quarta observação. Podemos dizer que Deus recompensa as boas obras, mas nossa salvação continua sendo realizada por sua graça.
não é? Inclusive é importante compreender, né? Porque às vezes, talvez, né? Porque alguém teve conhecimento da doutrina reformada, às vezes imagina que Deus não está muito preocupado com isso, Ele não se importa com a nossa obediência, com o nosso esforço, com obras nesse sentido. E é errado pensar assim, não é? E é errado também imaginar que Deus não recompensa isso, não é? Sim, Deus recompensa, nós temos várias promessas na palavra do Senhor sobre, entende? Ele recompensando, não é? E as promessas futuras de galardão. E isso realmente são verdades. E nós temos que confiar nisso, né? Confiar que Deus realmente recompensa o seu povo. Agora, isso não anula o fato de que é a graça do Senhor e não os nossos méritos. Pois quando Deus recompensa as boas obras, Ele coroa o que é a sua própria obra e não a nossa obra. Então, no fim, o que acontece é que o Senhor, Ele recompensa, não é? O servo dele, mas ele o faz, não é? Justamente porque primeiro ele deu dons a esse servo. O Espírito Santo passou a habitar nele pela pregação do Evangelho na regeneração, e então a partir daí é que Deus recompensa as boas obras deste servo. Isso é muito importante, para que sempre fique claro que é a graça de Deus. O quinto ponto para observarmos aqui: contudo, não fundamentamos nossa salvação nas boas obras, justamente por causa disso. Assim, sempre duvidaríamos, não é? Se a nossa salvação estivesse firmada nas boas obras, nós sempre ficaríamos apavorados com medo da condenação. Por quê? Porque nós sabemos por nossa própria experiência que nós não somos perfeitos. Entende? Até as pessoas que não são cristãs reconhecem que o ser humano é imperfeito. Então, isso é, na verdade, uma base muito insegura, não é? Muito escorregadia. Na verdade, uma base que é uma areia movediça, né? Não tem fundamento nenhum. Realmente, a pessoa se afunda nisso. Então, nós não teríamos nenhuma esperança ou segurança se a salvação dependesse de nós de alguma maneira. Então, se eu preciso me manter salvo, se eu tenho a obrigação de me manter salvo por boas obras, eu estou perdido, não é? Porque eu sou um pecador. Eu não posso dizer, chegar ao final do meu dia, na minha oração, antes de dormir, dizer bem assim: Deus, obrigado porque hoje eu não pequei. Não tem como fazer isso. Eu sou imperfeito. E se eu sou imperfeito e se eu cometi pecado, se eu pequei hoje, isso é o suficiente para que eu seja condenado. Entende? Portanto, nós não podemos confiar em nossas obras. Eu quero citar aqui um teólogo brasileiro, que é o Emister Maia, não é? Ele é um presbiteriano, e ele diz bem assim: a santificação começa com um novo nascimento. Todavia, ela jamais terá fim nesta vida. Justamente para a gente entender a ideia de processo, né? A santificação é algo já realizado. Cristo, quando morreu na cruz, não é? Foi para realmente aplicar em sua ressurreição, nesse sentido, com sua morte e ressurreição, em sua obra completa, aplicar essas bênçãos na nossa vida, esses dons na nossa vida, não é? A sua perfeita justiça e santidade, operada em nós pelo Espírito Santo. Porém, ao mesmo tempo que isso é uma verdade já realizada e, portanto, podemos ter esperança no Senhor de segurança realmente, ainda assim, a nossa vida está em um processo de aperfeiçoamento, de santificação. Por isso ele fala que a santificação começa com o nosso novo nascimento, não é? Todavia, ela jamais terá fim nesta vida. Nós não somos perfeitos, nem o seremos enquanto estivermos neste modo de vida terreno. Todavia, buscamos a perfeição, caminhamos em sua direção. Então nós somos ensinados justamente isso, irmãos, não é? Que temos que caminhar em direção à santidade, à santificação, sabendo que nessa vida jamais o alcançaremos. Somos pecadores. Isso só será completo quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e então completar, não é, essa obra em nós. Isso tem que ficar bastante claro para nós, irmãos, não é? Então é um ponto muito claro para a nossa compreensão. Eu quero passar então para a parte número 2, que é: a verdadeira fé cresce para as boas obras. Então isso é muito importante. A verdadeira fé cresce, e o crescimento dessa verdadeira fé manifesta boas obras, não é? Boas obras que são feitas em quem? Em Cristo, com a motivação correta, para a glória de Deus, que obedece à lei de Deus. Então a verdadeira fé cresce para as boas obras.
Um cristão se apoia exclusivamente na obediência de Cristo. Esse é o ponto. A nossa base, então, não é a nossa própria obediência, mas a obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se assim é, ele não torna... aliás, uma pergunta. Mas se assim é, ele não se torna preguiçoso quanto à vida cristã? Essa é uma acusação, irmãos, que geralmente se faz, não é? Contra os reformados, né? Pelo menos pessoas que são desavisadas, não conhecem a doutrina reformada ou a história dos reformados, não é? Não conhecem a tradição reformada e, portanto, não pode ter o testemunho, não é, de piedade na fé reformada. Acaba entendendo que é algo muito fatalista, estamos praticamente presos na salvação, não há como cairmos nesse sentido, e não é bem assim que funciona. Alguns acabam entendendo, então, já que não depende do homem em absolutamente nada, temos aí, então, a base, não é, para vivermos de maneira desregrada, de maneira depravada, não nos importarmos com a diligência, com a obediência ao Senhor. E não é esse o caso, não é? Então, neste caso, que razão teria para combater o pecado e se esforçar, não é? Se não tem nada a ver com a nossa própria vida. Nestas perguntas talvez haja a crítica mais eficaz por parte dos católicos romanos contra a doutrina da justificação pela fé somente, sem as obras da lei, não é? Por isso o artigo 24, de maneira profunda, refuta essa crítica. Então, um dos objetivos do artigo 24 é refutar esse pensamento de que se a santificação ela vem do Senhor, é operada por Ele, e não tem nada a ver com a nossa própria obediência, nós não nos justificamos por méritos, então a ideia deles é o seguinte, né? Então nós temos aí toda a razão para viver pecando, né? Mas o motivo maior é que para todos, né, para todos nós, é importantíssimo entender bem a relação entre a fé cristã e a vida cristã. Isso é importantíssimo, né? Hoje geralmente se fala muito de um tipo de fé que é muito subjetivo, né? Que é muito de discurso, de você dizer que crê. Não é até incomum você observar que algumas pessoas, principalmente na internet, debatem muito, falam muito sobre doutrinas, atacam os outros, mas não têm testemunho de vida. Isso não é incomum, isso acontece, não é? E isso é uma demonstração de uma má compreensão terrível e às vezes de incredulidade, porque só dizer que crê numa coisa, que concorda, não tem muito sentido dentro da perspectiva bíblica, não é? Quando nós falamos de fé cristã, falamos ao mesmo tempo de vida cristã. Essas coisas não se separam. Então isso tem que ficar bastante claro. Lutero já disse que a fé não é uma ideia preguiçosa, não é? Então, citando Lutero disse que a fé ela não é uma ideia preguiçosa. Entende? Já que eu não tenho mais que obedecer para ser salvo, vou me deitar numa rede, vou ficar de boa, porque afinal de contas eu concordo com aquilo que a Bíblia ensina. Isso não tem nenhuma lógica dentro daquilo que a Escritura ensina sobre a fé. Não é? Vou citar Tiago, capítulo 2. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Pois até mesmo os demônios creem e tremem. Não é? Então, assim, eles sabem disso e, na verdade, o que o Tiago está dizendo ali, se você está dizendo que tem fé, mas a sua fé não pode ser manifestada, não é, materializada na sua própria vida, então o que você tem não é fé, coisa nenhuma. A sua fé vale tanto quanto a fé de um demônio, nesse sentido, ou seja, a crença, não é? A ideia é essa. Então, não funciona muito bem. Não é? Ela intervém, a fé no caso, intervém profundamente na nossa vida. Lutero quis dizer que a fé não permanece na periferia da nossa vida. Então, a fé verdadeira, a fé operante, ela não fica na periferia. Entende? A fé é escondida numa favela, lá na periferia, bem longe, entendeu? E nós mantemos, no caso, o discurso, enquanto a vida cristã está nessa periferia. Não existe isso, irmãos. Assim, então ele explica, né? Assim como água aquecida permanece água, assim também um cristão permanece verdadeiro homem, mas contudo, um outro homem. Então, se há fé verdadeira, há também uma nova vida. A primeira coisa, portanto, que o artigo 24 diz sobre a fé é que ela regenera o homem e o torna um novo homem.
E são expressões realmente fortes para compreender a aplicação da fé. Se falamos de fé verdadeira, irmãos, falamos de nova vida, ok? Significa dizer que as coisas velhas já passaram, segundo os Coríntios capítulo 5, eis que tudo se fez novo, não é? E isso significa dizer que agora a manifestação dessa fé é viver para a glória de Deus, não é? Amar a vontade do Senhor. Isso é importante. É impossível, então, que esta fé justificadora leve os homens a se descuidarem da vida piedosa e santa. Por isso, então, o pensamento de que a doutrina reformada, ou basicamente isso que a Escritura ensina, sobre a fé que vem unicamente de Deus, e de que nós não precisamos de fazer obras para sermos salvos ou para encontrarmos justiça, mas que tudo o que nós precisamos está em Cristo, repousa nele, e isso é o suficiente. Essa doutrina, essa verdade, não torna os homens descuidados, não é? Pelo contrário. Essa fé justificadora, não é? Muito pelo contrário, nos constrange, não é? Nos conduz a uma nova vida. A fé justificadora é a fé que de mãos vazias, aceita a absolvição divina. E é rejeitada a opinião de que esta fé, após ter recebido a absolvição, não tenha mais interesse na vida piedosa e santa. Isso simplesmente não é verdade, pois aquele que é verdadeiramente grato pela absolvição não quer fazer outra coisa senão viver conforme a vontade de Deus. E isso é verdade. Talvez alguém possa pensar bem assim, mas agora eu entrei em confusão, pastor. Estou em parafuso aqui porque eu não sou um pecador, eu não tenho tendências para a maldade, eu não desejo às vezes mal. Sim, não é? Isso é verdade. Mas por causa dessa verdadeira fé que o Espírito Santo opera em nós, ele muda o nosso coração, sim. Por isso há uma nova atitude, na verdade uma nova disposição no nosso coração, não é? Onde nós temos o conflito de desejarmos fazer a vontade de Deus, não é? E temos a luta, a batalha de nossa própria natureza caída ainda, não é? Lutar contra essa vontade boa que é a vontade do Senhor. Lembra do que Paulo vai falar, não é? Na expressão dos conflitos internos de um cristão em Romanos capítulo 7, não é? Ele fala que no homem interior ele tem prazer na lei de Deus. No homem interior, mas ele vê nos seus membros uma outra lei. Entende? Ou seja, ele fala sobre conflito, sobre sofrimento, sobre luta interna por causa, não é, dessa situação, onde nós somos santificados pelo Senhor, somos chamados de santos, separados por Deus, temos uma nova vida em Cristo, mas ainda somos homens caídos, entende? Pecadores. E, portanto, há essa luta. Então, a verdadeira fé o faz viver a nova vida e o liberta da escravidão. Se nós podemos lutar contra o pecado, significa dizer que essas cadeias, não é, de escravidão ao pecado que nos prendiam antes foram quebradas. Por isso que nós podemos lutar. Do contrário, tudo que nós poderíamos fazer era o pecado. Isso é importante também, irmãos, não é? E isso não quer dizer que não mais cometemos pecado, e sim que não mais somos dominados pelo pecado. Então há uma diferença, não é? Há uma diferença. Quero então ler alguns textos, não é? 1 de João, verso 1 e 8, e 1 de João também 3 e verso 9. São textos que nos mostram essa situação, não é? Do nosso coração aqui, da nossa luta e a verdade sobre quem nós somos em Cristo. Então, 1 de João 1 e verso 8 nos diz bem assim. Vou colocar na tela para vocês aí. Na tela, tá na tela. 1 de João 1 e 8. Diz bem assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e não há verdade em nós. Então, temos que admitir que sim, há pecado em nós somos pecadores. E o outro texto é o 1 de João também, capítulo 3, verso 9, diz bem assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ouçam com atenção. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então veja como esse texto ele é conflitante quando a pessoa acaba dizendo que crê em Jesus Cristo,
mas diz que não, de forma nenhuma, não é, deseja obedecer a Deus. Como é que funciona isso? Ou então a pessoa diz que crê no Senhor, não é? Eu sou um crente de verdade, eu creio na salvação, creio nas doutrinas da graça, mas, não é? Eu vivo afundado no pecado, na prática do pecado. Isso é um sinal de escravidão. O que esse texto está dizendo para nós é muito claro, não é? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se há uma regeneração, se o Espírito Santo operou nessa pessoa para ser realmente um filho de Deus, ele foi liberto da escravidão do pecado. Por isso ele não pode viver na prática do pecado. Não tem sentido isso. A pessoa ficar dizendo que é cristão de verdade, que crê no Senhor, mas continua sendo escravo do pecado. Ou seja, o que é um escravo? É aquele que não pode lutar contra o pecado. Ele não luta contra o pecado. E por isso vive na prática do pecado. Então ele fala, pois o que permanece nele, ou seja, nesse que nasceu de novo, que nasceu de Deus, é a semente divina. A semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, não é? Então é um texto bem confrontante, na verdade, né, irmãos? Bem confrontante. Onde claramente nós aprendemos que a vida cristã, ela tem diferença sim. Tem diferença sim, nós não podemos negar isso. Não é? Portanto, é impossível que aquele que recebeu a absolvição, isto é, que foi perdoado, que foi alcançado pela graça de Deus, com prazer se envolva nos pecados que entristecem e desagradam a Deus. Como é que pode então, né, como o texto de João nos ensinou, alguém que diz que é nascido de Deus, ele ainda ter prazer na velha vida? Como? Não tem como, irmãos. Não tem sentido isso. É uma contradição, não é, com aquilo que a Escritura nos ensina, que é a nova vida no Espírito. É por isso que não há condenação para quem está em Cristo, porque esses andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Entende? Mas se a pessoa diz que crê, mas a sua vida não condiz com aquilo que ela confessa com a boca, então há uma contradição, uma desconexão muito grande, e aquilo então não é uma fé verdadeira. Nós temos que ser sinceros com relação a isso, ok? Há mudança. Há mudança. E por mais que, porque pode acontecer, porque o nível de maturidade espiritual, de santificação, alterna em cada pessoa, Deus trata com cada um como Ele assim o quer, Ele é o nosso pastor, é Ele que cuida de nós. Então há sim, né, níveis de maturidade, de santidade, de santificação no caso, né, na nossa vida. Nós vamos amadurecendo com o tempo, aprendendo a lutar, o Senhor vai nos guiando, nos fortalecendo, isso acontece, é por isso que nós estamos na igreja, para sermos aperfeiçoados, mas há níveis, não é, diferentes de maturidade espiritual, certo? O que não pode haver, e mesmo assim se chamar de fé, é a pessoa ser escrava do pecado. Mesmo quando nós temos problemas, não é, grandes até, lutas terríveis, ainda assim o desejo pelo Espírito Santo que está em nós, o desejo de fazer a vontade de Deus, o homem interior que tem prazer na lei de Deus, deve ser algo real em nosso coração. Entende? Se isso não acontece, e na verdade eu odeio a lei de Deus ainda, eu rejeito a lei de Deus, e o que eu amo é a velha vida, é a vida da entrega ao pecado, então isso é uma prova de que eu não sou cristão. Uma prova para mim mesmo, né? De que eu não sou regenerado, de que eu não tenho fé verdadeira. Entende? Isso é um ponto muito importante, não é? Inclusive, tal caminho lhe é bloqueado, não é? Porque a absolvição da nossa vida não é o ponto final da nossa salvação. Como se depois tivéssemos toda a liberdade de cometermos pecado. Não. Há muito mais ainda, não é? Que está relacionado com a nossa vida neste mundo. Aqueles que receberam remissão e absolvição são transformados em servos de Deus. Não é? Transformados em servos de Deus, não é? Temos mais um texto aí para observar. Esse é o texto de Romanos capítulo 6 e o versículo é o versículo 22, Romanos 6 e 22, que diz bem assim: agora, porém, olha o que o texto diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então não é tão claro esse texto, né? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, claramente, a Escritura nos ensina, não é, a aplicação da santificação em nossa vida, para ficar bastante claro para nós e não arrumarmos desculpas e imaginar que a vida leviana, a vida entregue ao pecado, a velha vida, não é, pode ser chamada ainda de uma vida na fé. Não é? Isso é hipocrisia. E está cheio de gente assim. Um monte de pessoas fazem isso, não é? Um monte. Aí, como tem gente supostos cristãos, né? Que são muitos desigrejados, muitas pessoas que dizem que têm muita fé em Deus, mas não têm nenhum compromisso com a igreja, com a vida cristã em si. Não é? Então esses textos nos mostram exatamente que é o contrário. Não é? Que o verdadeiro cristão ele foi liberto da escravidão do pecado. E, portanto, agora ele foi feito servo de Deus. Não é? Servo de Deus. Transformados em servo de Deus. Ele fala, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Somente aquele que foi absolvido por graça é capaz de fazer boas obras, irmãos. Então, isso é muito, muito importante. Somente aquele que foi realmente regenerado, absolvido, perdoado pela graça de Deus, somente esse pode fazer boas obras. Significa dizer que aquele que não tem fé verdadeira, isto é, aquele que não crê realmente no Senhor, que não é um filho de Deus por meio de Jesus Cristo, esse não pode fazer boas obras. Por quê? Porque quem determina o que são boas obras é o Deus que nos criou, e não nós, não é? Então, diante da sociedade, nós podemos dizer que aquilo são coisas boas, aquelas obras são boas. E as pessoas gostam de ficar se elogiando, se gabando desse jeito. Mas a pergunta é, o que Deus acha dessas obras? Será que Deus considera as obras ou as atitudes politicamente corretas ou então boas socialmente falando como boas obras realmente diante dele? Feitas por incrédulos? Não é? A resposta é clara, é não. Somente quem foi alcançado pela graça de Deus é que faz boas obras. Por isso há muita diferença, não é? Entre uma pessoa ímpia que faz uma boa ação e uma pessoa justa, justificado, entenda, justificado, um justo do Senhor, não é? Quando ele faz, então, uma boa ação. Há muita diferença, não é? Esse faz essas obras em Jesus Cristo, o justificado faz obras em Jesus Cristo, não é? Então presta atenção, pois querer se esforçar para ser justificado por força própria pode até fazer com que alguém faça coisas boas ou louváveis, mas como diz o artigo 24, de maneira tão clara, não as faz por amor a Deus. Não é essa a motivação, não é? Mas somente por amor a si mesmo e por medo de ser condenado. Então tem duas motivações aí que são ímpias. Duas motivações. A primeira delas é a motivação de você fazer coisas boas, não é? Por amor a si mesmo, para você se sentir bem. E a coisa mais comum é fazer isso. Quando eu doei cestas básicas, quando eu fiz isso e aquilo, eu me senti bem. No meio religioso é a mesma coisa. As pessoas às vezes procuram ser obedientes, né? Serem os primeiros a chegar, a ajudar, a cooperar em tudo que for necessário na igreja, porque eles se sentem bem em fazer isso. Entende? Não é que a gente não se sinta bem por fazer o que é certo, ou fazer qualquer outra coisa que seja realmente louvável. Mas as pessoas acabam se sentindo bem, entende? Como se fossem justificadas por aquilo que fizeram. Não é? Esse é que é o problema. Elas querem fazer por elas mesmas. E isso é uma motivação ímpia, não é uma motivação santa. A outra motivação é o esforço. Por quê? Porque a pessoa imagina que com todo o esforço que ela fizer, ela vai escapar da condenação no final. Essa é uma motivação também que acontece dentro de comunidades cristãs, não é? E que é muito comum lá fora. Muito comum lá fora. Em outras religiões já tem pessoas que não são, pelo menos, né, não se declaram religiosas. Elas estão fazendo porque elas têm em mente que elas escaparão da condenação do juízo final. Não é porque elas são pessoas que se esforçaram pelo bem. E geralmente as comparações são sempre com os outros, né? Aquela velha comparação covarde. Ela olha para os outros, olha para pessoas que socialmente são piores do que ela, né? Diga-se de passagem, pessoas que estão às margens da lei, etc. Imagina, eu pago meus impostos, eu sou de direita, né? Eu sou conservador, logo eu estou muito bem com Deus, obrigado, né? E aquele que é de esquerda, por exemplo, aquele que ou então revolucionário, ou então que rouba, que mata, ele vai ser condenado por causa disso,
mas eu serei salvo, eu serei perdoado por Deus porque eu estou fazendo diferente, cara. Eu vou todo domingo na igreja, eu procuro respeitar as pessoas. Nem todo direito faz isso, né? Talvez boa parte do pessoal que se diz de direito não faz isso, não. São um bando de gente da boca suja que eu nunca vi uma coisa dessa. Mas tudo bem, eles fazem tudo isso e imaginam que porque adotaram ou se posicionaram, não é? Até politicamente mesmo, não é? De um lado que eles consideram correto ou conservador ou mais fiel aos princípios cristãos, se acham justificados por causa disso, né? A triste notícia para eles é que esse tipo de coisa não justifica ninguém. Essas motivações continuam sendo ímpias, entende? Continuam sendo ímpias. Então, até falo para quem talvez um dia assista essa aula, que não seja cristão, ou que nunca tenha refletido sobre isso. Entenda, nada que nós fizermos neste mundo, nada que você fizer, não é? De bom, socialmente falando, que você julgue ser bom e que você diga com todas as palavras que foi pela melhor das intenções, nada disso tem o menor sentido, a menor glória e honra ao Senhor e agrada ao Senhor se você não estiver em Cristo. Entende? O que você faz, por mais que as pessoas elogiem, se não for em Cristo, você só vai ganhar o aplauso dos homens. Só. Mas de Deus, nada. Ok? Então, o esforço por orgulho, porque essa é a motivação, não é? Ou medo de ir para o inferno, não é fruto de uma verdadeira fé. Não é. Ok? Não é. O artigo 24 enfatiza que a fé nos torna ativos, citando Gálatas capítulo 5, versículo 6, onde Paulo fala sobre a fé que atua pelo amor. Fé tem que ser fé, não é? Tem que se manifestar nas boas obras. Fé se manifesta nas boas obras. Entende? A fé nos leva a nos exercitar nas obras que Deus mandou em sua palavra. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Exatamente essas verdades. Eu quero ler aqui uns textos. Eu vou colocar na tela para vocês o texto de Gálatas 5, verso 6. Depois eu vou colocar na tela também o texto de Tiago, não é? Tiago, capítulo 2, verso 14 a 26, porque é importante esse texto, para mais uma vez refletirmos sobre isso. Então, eu vou colocar na tela, na sua telinha aí, esse texto. Ok? Transferindo para a tela. Pois bem, diz bem assim, Gálatas 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Agora, o outro texto. Vamos ler, então, Tiago 2, verso 14 a 26. Começando aqui, olha. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual o proveito? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pergunta interessante, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o sentido disso? Não é? Continuando. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Veja que argumento maravilhoso de Tiago aqui. Desafiando aqueles que viviam de discurso. Não é? Eu sou membro de igreja, eu tenho fé, porque você está dizendo, não é? Tiago então desafia essas pessoas. Todos aqueles que pensam assim. Ele fala: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, fazendo essa separação. Ele fala: mostra-me então a tua fé sem as obras. É possível mostrar fé sem obras? Não. Você pode falar que tem, mas mostrar não. E ele fala: e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Isso é importante, irmãos. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, lembrando, há pessoas que dizem que têm fé, mas a sua fé é igual à fé dos demônios. É basicamente isso. O camarada vem e diz bem assim:
eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus. Aí você pergunta, que legal, isso é muito bom, né? Que maravilha. Você frequenta você é membro de uma comunidade cristã, membro ativo de uma igreja? Não preciso de igreja não preciso de negócio de ser membro de igreja, isso pra mim não dá. Poxa, como assim, cara? Como é que você vive sem a comunidade da fé, não é? A comunidade do povo de Deus? Você não tem fé em Deus? Então tem pessoas que também têm fé em Deus, não é? E ele manda que haja comunhão, não é? Ele dá o Espírito Santo para nós para que haja comunhão. Então nós precisamos realmente estar juntos, né? Como igreja, para participar dos sacramentos, para aprender da palavra de Deus. Não, esse negócio de igreja, de liderança, pastor, de participar de ceia, de não sei o quê, de ler Bíblia, isso aí eu não preciso dessas coisas não, né? Eu apenas tenho no meu coração que eu tenho uma fé muito grande em Deus, né? Pois bem, a fé dessa pessoa é tão válida quanto a fé de um demônio. Essa é a verdade. Você crê tanto como o cão, entendeu? Porque isso não é fé de verdade. Isso é só um discurso que não significa absolutamente nada para o Senhor. Nada. Não foi operado por ele, então não tem sentido. Verso 20, ele fala bem assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, porque isso realmente é insensatez, né? De que a fé sem obras é morta, ou, no caso, é inoperante. A fé sem obras não tem nenhuma ação, não é? Ele continua, verso 21. Vai explicar agora dando exemplo de Abraão. Vai usar Abraão, aquele que foi justificado por fé, para explicar que a fé, lá em Abraão, não era uma fé inoperante. Ele vai dizer, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, ou seja, ele está mostrando uma fé operante, e não uma fé inoperante, uma fé sem sentido, vazia, que não se manifesta. Verso 22, vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Olha, tá vendo? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, a fé de Abraão foi demonstrada, foi concretizada, materializada em sua obediência. Né? Ou seja, nas obras. Verso 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz... Olha como isso é importante, irmãos. O que Tiago está ensinando aqui? Que a fé justificadora é operante. Então, e se cumpriu a escritura, a qual diz... Ora, Abraão creu em Deus, fé operante, fé que é demonstrada pelas obras, né? E isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Logo que eu posso compreender que ninguém é justificado, não é, por uma fé falsa. Ninguém é justificado por uma fé inoperante. Entende? A fé verdadeira, que é operante, é esse meio para a justificação. Entende? Isso é claro, né? Aqui no texto. Verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago não estava indo contra o sola fide, que aconteceria no futuro, depois de muitos séculos. Não. Não é isso. Tiago está dizendo que fé bíblica, fé revelada no Evangelho, ela é bem peculiar. É essa fé viva, eficaz, fé operante, não é? Que é demonstrada em uma nova vida, em um novo modo de viver. Viver para a glória de Cristo. Verso 25. De igual modo, outro exemplo que ele dá, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Veja, mais uma vez, ele fala sobre a fé de Raabe demonstrada por sua atitude, por suas obras. Então ele vai dizer, mais uma vez, concluindo no verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É morta. Qual é a prova que nós estamos vivos? Mais clara. Qual é a primeira coisa que alguém verifica quando alguém está caído no chão, não é, desacordado, para saber se a pessoa está viva? A pessoa procura o pulso, não é, ou então colocar a mão perto do nariz para ver se consegue sentir a respiração da pessoa. Pois bem, é justamente isso. A fé é isso, irmãos. Não é? As obras, a obediência a Deus representa justamente essas coisas. Entendeu? Se não houver respiração, pulso, o indivíduo está morto. Essa é a realidade. A fé que não tem uma ação, uma atitude, a obediência é uma fé morta. Ou seja, não é fé de verdade. É um cadáver religioso. É só isso. Nada além disso. Então veja como é importante a nossa reflexão nessas verdades. Continuando.
Sobre as obras que têm a fé como raiz, confessa-se que são boas e agradáveis a Deus, porque todas elas são santificadas por sua graça. Não é? Por sua graça. Para ficar mais claro para os irmãos, não é? Para ficar mais claro para os irmãos. Quando nós oferecemos a Deus nossa obediência, não é? Ao Senhor, essa obediência ela é levada em conta porque nós estamos em Cristo. E, portanto, nós fazemos, não é, essas obras em Cristo. São obras que Deus santifica em nossa vida. Não é? Não são obras que nós mesmos ofertamos a Deus por nossa própria conta. Porque essas, não é? Porque assim estamos todos oferecendo algo podre ao Senhor, algo imundo, algo sujo, contaminado. Então, reconhece-se aqui que atos de fé, por conta de Cristo, né, porque estamos em Cristo, são aceitáveis para Deus. Olha que importância, irmãos. Que isso seja uma coisa, algo motivador para nós realmente procurarmos viver para a glória de Deus, em obediência. É um pensamento bíblico, não é? É um pensamento bíblico. Porque o próprio Senhor Jesus disse que Deus é glorificado se os fiéis, não é, derem muito fruto. João capítulo 15, verso 8, nós aprendemos isso. Ele diz também, não é? Porque os fiéis são os ramos que totalmente dependem da videira. Versos 4 e 5 de João 15. Não é? É o que ele fala, entende? Que sem ele nada poderemos fazer. Só podemos fazer porque estamos nele. Somos os seus ramos, não é? Então ele diz em João 15, verso 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, não é? E assim vos torneis meus discípulos. Portanto, trata-se de frutos que nós não produzimos, mas vêm de Cristo. Esse é o ponto aqui, né? Frutos que vêm de Cristo. E é por isso que Deus quer aceitá-los, mesmo que os frutos estejam contaminados pelos nossos pecados. Porque são frutos, na verdade, que vêm de Cristo, não é? Manifestam-se em nossa vida, mas vêm de Cristo. Ele cobre e purifica por sua graça o que há de errado nesses frutos, porque estamos em Cristo. Assim eles são santificados e aceitos por Ele. Somente assim. O resultado da nossa vida é agradável a Deus, na medida em que se manifesta pelo poder de Cristo e é purificado pelo seu sangue. E louvado seja o Senhor por causa disso, irmãos. Uma observação cabe aqui. Esta fé, que é dom de Deus, é a maneira nova de viver. A vida da fé. Essa é a vida que nós temos em Cristo. A vida da fé é a santificação no Senhor. É crescente e durará até que Cristo venha e nos leve, não é, à sua estatura e nos transforme. Entende? Quando Ele completar isso em nós, em sua segunda vinda para nos buscar. Quero citar aqui, não é, um outro teólogo reformado, o teólogo Louis Berkhof, vou colocar aí na sua telinha, Louis Berkhof, que diz bem assim, dando um exemplo, estava ilustrando, na verdade, né, essa questão da nova vida como uma criança. Observe, uma criança recém-nascida é, salvo exceções, perfeita em suas partes, mas não está no grau de desenvolvimento ao qual foi destinada. Isso é bem simples, né? Justamente assim, o novo homem é perfeito em suas partes, mas, na presente vida, continua imperfeito no grau de desenvolvimento espiritual, né? Para ilustrar o processo. Então a ideia, o básico, né, que nós podemos observar aqui nesse sentido, nessa ilustração, é como uma criança, não é? Então tudo o que a criança se tornará já está nela, entende? Mas ela tem que passar pelo processo, não é, de amadurecimento para chegar ali, entendeu? Então assim, essa é a comparação com a nossa nova vida, não é? Então nós já somos santificados pelo Senhor, somos chamados de santos por Ele, entende? Então essa verdade já está em nós pelo Espírito, pela obra de Cristo,
Mas isso se desenvolverá ainda, porque nós não estamos no grau ainda, não é, dessa maturidade, da estatura de Cristo, não é? É uma boa reflexão, na verdade, que Berkhof nos traz aqui, irmãos. Muito importante mesmo, não é? Então, continuando aqui. Existem, então, graus de santificação, eu tinha falado sobre isso no começo. Existem graus de santificação, não é? Presta atenção nesse trechinho aqui porque é importante. A santificação, como um processo, é eminentemente progressiva, mesmo que muitas vezes a sua trajetória seja lenta. Ela está sempre se desenvolvendo, enfrentando em sua caminhada um combate que traz consigo necessariamente a ideia de graus de santidade. Contudo, com essa declaração, faz-se necessário alguns esclarecimentos, não é? Vamos entender então. Isto não quer dizer que... Então vamos entender como funciona isso, né? Quando fala-se de grau de santidade, né? De amadurecimento, nessa luta diária que nós temos de caminhar e cada dia mais nós sermos santificados. Isso não quer dizer que haja pessoas mais regeneradas, justificadas ou perdoadas do que outra, não é? Então veja, compreendendo que existem graus de santificação, de santidade, não é, na igreja, isso não implica em dizer que existem pessoas melhores do que outras, ou seja, mais regeneradas, justificadas ou perdoadas, ou mais próximas de Deus nesse sentido. A regeneração, a justificação e o perdão ocorrem uma única vez, definitiva e completamente em Jesus Cristo. Ok? Então o irmão mais maduro, aquele que de repente vai ser escolhido pela igreja, notoriamente porque tem dons para, por exemplo, pastorear a igreja, para ser um oficial da igreja, aquele irmão que tem procurado ser zeloso em sua vida e ser um testemunho para os demais, esse irmão, ele não é mais regenerado, justificado ou perdoado do que aquele irmão que é um pouco mais imaturo em sua fé. Entende? Nunca pode haver esse entendimento. Outra coisa importante acerca do que esses graus de santidade não significam, né? Que haja na igreja pessoas melhores do que outras. Na realidade, todos nós somos inteiramente dependentes da graça misericordiosa de Deus. A pretensão de erguer ainda que uma só partícula de merecimento, por menor que seja, como justificativa para a nossa aceitação diante de Deus, significa uma total ignorância da mensagem do Evangelho. Então, nesse processo de santificação, onde irmãos têm amadurecido mais que outros, se porventura eles vierem a entender que por conta disso eles são, digamos assim, melhores, não é? Que existe, por causa do tanto de esforço que eles fazem, não é? Existe algo, por tanto esforço que eles fazem, que Deus considera em suas obras que o justifique, não é? Essa é uma compreensão herética, não é? Que não procede do Evangelho. Entende? Então, se alguém que seja assim, que esteja se esforçando para glorificar a Cristo, comece a ficar um pouco vaidoso, imaginando que isso, não é o que faz com que Deus olhe mais para você, ou que ele vai olhar mais para você do que para os outros, se arrependa, porque isso não é bíblico, isso não é verdade. Todos nós somos nivelados numa só verdade. Tudo que temos é pela graça de Deus. Tudo que somos é pela graça de Deus. Não é? Se estamos amadurecendo, é a graça do Senhor. A mesma graça que opera em todos os membros da igreja. Não é? Em todos os membros da igreja. Então, isso significa que a santificação não é igual em todos os crentes, não é? E nesta vida não é perfeita em crente algum. Então veja um ponto importante. A santificação não é igual em todos os crentes, porque há, sim, níveis de maturidade espiritual nesse sentido. E nesta vida não é perfeita em crente nenhum. Então não podemos ficar vaidosos, não é? Todavia, sempre avança para a perfeição. Não é? Então, o que é que todos nós estamos fazendo na vida cristã? Todos estamos andando, não é? Caminhando em direção a Cristo. Alguns estão, nesse sentido, um pouco à frente por maturidade, mas eles todos chegarão, porque todos estão caminhando em direção a Cristo. Entende?
Há irmãos que Deus deu dons maravilhosos. Eu posso pensar na minha vida como um pastor, por exemplo, irmãos. Sim, Deus me deu dons para pastorear, mas há pastores com mais dons. Entende? Então, isso é uma coisa que temos que compreender. Jamais devemos ficar vaidosos por causa disso. O que ocorre conosco é um processo gradativo de submissão a Deus, de prazer em fazer a sua vontade, em usar os meios que Ele nos fornece para o nosso aperfeiçoamento. Não é? Então nós temos que nos agarrar a isso. Tudo vem do Senhor e Ele vai realmente mudando, vai transformando o nosso coração. Ore a Deus a respeito disso. Não é? Devemos orar. Vamos para a nossa terceira parte então, da nossa aula de hoje, que é, então, pensando, né, nessa questão da fé operante, vamos pensar um pouquinho sobre a origem da fé. Né? A origem da fé. Trata-se no artigo 24 do efeito da fé e não tanto da origem dela. Contudo, já no início enfatiza-se que a fé vem do Espírito Santo. Mas, falo no início. É uma observação importante que tem tudo a ver com o assunto do artigo 24. E por quê? O artigo 24 quer mostrar o efeito da fé no homem. A fé traz na vida do homem uma transformação tão radical que até se fala de um novo homem e uma nova vida. Dessa maneira, não sobra nada da afirmação de que a fé seria uma ideia preguiçosa, como dizia Lutero, que não é isso, não é? E que ela nos levaria a descuidar-nos da vida piedosa e santa. O ponto de partida dessa acusação católica romana, então, é uma ideia bem superficial e simples sobre a fé. Fé é apenas, nesse sentido, concordar para eles, não é? Concordar com a doutrina da igreja. Então, para eles, isso é fé. Você concorda com a doutrina da igreja, então você tem fé, não é? Crer é usar bem a cabeça. É uma atividade intelectual que dificilmente afeta o coração. É isso que se resume. Não é só para o católico romano, não. Nós sabemos muito bem que muitos protestantes creem assim, entendem assim, não é? Esta opinião católico-romana faz entender melhor porque se diz na Igreja Católico-Romana sobre tal cristão, crente, não é? Que ele, após ter concordado intelectualmente com a mensagem da remissão, facilmente continua cometendo pecado, pois o coração foi transformado, não é? O coração não foi transformado. Então, basicamente é isso. A pessoa se afirma, se confessa com a boca que crê, logo essa pessoa tem fé. E, portanto, se ela vive de uma maneira que desonra a Deus, que não está de acordo com o Evangelho, com a vida santa, não é? Logo essa pessoa não pode ser julgada nesse sentido, ou punida, ou até excomungada da igreja, disciplinada. Por quê? Porque ela diz que crê. Né? Isso basta. E para muitos é assim, eu sei. Não é? Mas a igreja, no artigo 24, certamente não fala de tal fé que é apenas concordar superficialmente com o Evangelho. Trata-se da fé que tem sido acesa no homem pela obra do Espírito Santo. Ou seja, a fé é uma criação do próprio Deus. A fé vem e depende de Deus. É por isso que ela, contra a acusação católica romana, faz o homem viver na vida nova e o liberta da escravidão do pecado. É por isso que é impossível que esta fé permaneça no homem sem frutos. Não é? Porque é obra do Espírito Santo, irmãos. Desta forma, então, podemos glorificar a Deus, porque a sua palavra é mais afiada que espada de dois gumes, de dois fios, não é? E corta para ambos os lados. Por isso está errado, por exemplo, quem quer ser salvo pela obediência, mas também está errado quem diz concordar com a verdade, não é? E se garante nisso. Ambos estão errados. A igreja, ao mesmo tempo, confessa que a fé é produzida pelo ouvir da palavra de Deus. Foi necessário acrescentar isso. Porque, por exemplo, isso é um ponto importante aqui, viu? Até nisso, os anabatistas distorciam as coisas, no século XVI. Então, veja, isso foi acrescentado, não é? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, defendido nas confissões também, porque os anabatistas, não é? Na época da Reforma, né, disseram que o Espírito produz a fé em nossos corações de maneira direta. Então, sem a palavra de Deus. Ou seja, os anabatistas acreditavam e falavam sobre isso,
que o Espírito Santo, ele opera a fé em nosso coração sem as Escrituras, sem a palavra de Deus. Então, para eles, não precisava da pregação, da exposição da palavra de Deus, com fidelidade. Era isso que eles pensavam, né? Eu pergunto, será que hoje também não se pensa assim em muitos arraiais, né? Na opinião deles, a Bíblia era o livro de letras mortas. Quantas vezes não ouvimos, não é, que a letra mata, não é? Na boca de muitos evangélicos, por exemplo. Então, para eles, a Bíblia era o livro de letras mortas, que não faria o homem nascer de novo. O Espírito se manifestaria aos fiéis somente, mas verdadeiramente, sem a palavra, em sonhos e em visões. Ora, meus irmãos, então aquilo que os anabatistas no século XVI, sim, aquele grupo revolucionário, desobediente e que prejudicou os cristãos e muito por suas atitudes revolucionárias, não é, defendiam também, tem muito a ver com aquilo que nós cansamos de ouvir nesse meio, não é, evangélico brasileiro, no evangelicalismo. A Bíblia serviria apenas para iniciantes. Basicamente, então, a Bíblia para eles era aquele livrinho, não é? Aquelas regrinhas básicas que você aprende no início da sua caminhada cristã. Então chegou o novo convertido, né? O interessado, você dá um pouquinho de Bíblia para ele, depois, olha, meu filho, fecha a Bíblia, porque agora Deus vai falar, né? Era mais ou menos assim. Eu, por minhas experiências como pastor, e que nem sempre fui reformado, sei disso muito bem, né? Já vi isso acontecer demais, né? É o tal do fecha a Bíblia, porque agora Deus vai falar. Esse absurdo já era defendido, né, lá no século XVI. Mas a igreja, contra essa opinião, confessa que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que nós confessamos, a própria palavra de Deus, né? Então, essa observação é importante. O abandono das Escrituras é algo notório também em nossos dias. Foi naquele tempo, com anabatistas e outros grupos que surgiram, quakers e outros, não é? Mas também é notório hoje. Podemos dizer que boa parte das comunidades ou dos membros das mesmas... dos membros, não é? Nesse sentido, de hoje, também são anabatistas. Também são anabatistas. Porque tomam para si o nome de cristãos e desvirtualizam esse nome, pregando algo que não é verdadeiro e ensinando que as pessoas não têm que se prender à Escritura, não é? Chamam suas instituições hoje de igreja, mas negam a submissão absoluta às sagradas e divinas Escrituras. É isso que acontece hoje também, e não é pouco não, os irmãos sabem que não é pouco, há muito disso, infelizmente, em nosso contexto. Os anabatistas do século XVI romperam com a tradição, inclusive com as Escrituras. Negaram, por exemplo, o batismo aos filhos dos crentes, como se estes não pertencessem à aliança, não é? Negaram só a Escritura e abraçaram uma suposta fé baseada nas experiências, nas emoções, não é? Então vamos lá, vamos ter sonhos. Vamos ter sonhos. Deus fala por meio dos sonhos, das sensações, não é? Das experiências. Eu não preciso citar, por exemplo, os nomes das igrejas de hoje que fazem isso. Não é necessário, os irmãos conhecem muito bem, não é? Os irmãos sabem muito bem. E o que eu tenho a dizer é, muitas comunidades evangélicas, não é? São comunidades anabatistas. Por mais que não saibam disso, mas são puramente anabatistas. São revolucionárias, não é? São revolucionárias, sim. São desobedientes à palavra de Deus, rejeitam a Escritura como a sua regra de fé e prática única, por isso se apegam a apóstolos modernos, a paipóstolos, a bispos e a tantos outros, e a tantas maluquices como campanhas milagrosas, como essas curas e mais dons e mais manifestações, shows, não é, da fé. Tudo isso são manifestações que são puramente anabatistas. Rejeição da Escritura e apego a experiências. Isso não representa aquilo que é a fé da igreja. A fé, portanto, não é, realmente, irmãos, tem origem divina e não nessas coisas. Não nessas coisas, não é? E ela tem o seu fundamento não na experiência, não nas emoções, não no que as pessoas dizem.
Ela tem a sua base na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. É isso que nós confessamos contra os anabatistas daquela época e de hoje também. Não é? De hoje também. Então, no fim, nós somos contra o pensamento romanista, de como eles tratam a Escritura, mas também contra o pensamento de boa parte dos evangélicos, por conta disso. Não é? Vou para a parte 4, então, agora, meus irmãos. As boas obras não são levadas em conta para nos justificar. Vamos dar ênfase, então, a essa parte. Que as boas obras não são levadas em conta para nos justificar. Não é? Para aqueles que acham que são salvos por obediência, se preparem, porque aqui não vai ter boi para ninguém, não. Né? Tem que realmente aprender aquilo que a Escritura ensina. As chamadas boas obras se procedem da boa raiz da fé, são boas e agradáveis a Deus. Entretanto, elas não são levadas em conta para nos justificar. São mencionados os seguintes motivos, então. Primeiro motivo: não somos capazes de fazer boas obras, a não ser que não haja mais nada entre Deus e nós. Temos que estar reconciliados com Ele. E isso só se dá por meio de Cristo, pela verdadeira fé. Somente homens bons podem fazer boas obras. Ok? Cristo nos ensinou isso, né? A árvore má produz mau fruto, né? A árvore boa produz bom fruto. E no caso, homens bons são aqueles que receberam remissão. Então, as pessoas não são boas porque elas se acham boas, não é? Somos considerados, nesse sentido, bons ou justos porque Deus nos justifica pela fé. É impossível que façamos boas obras antes de Deus nos aceitar como homens bons, ou seja, como homens sem dívida, né? Assim como o fruto da árvore não pode ser bom se a árvore não for boa. O homem, ele mesmo, deve ser aceito por Deus e só depois suas obras acompanharão isso, também serão boas. Um exemplo encontramos em Gálatas 4, verso 4, não é? Onde está escrito que Deus se agradou de Abel. Aliás, me perdoe, irmãos, Gálatas não. Gênesis capítulo 4 verso 4. Estava com Gálatas na cabeça, né? Gênesis capítulo 4 verso 4. Vai dizer o quê? No relato, não é? Sobre Caim e Abel ali. Deus se agradou de Abel. Isso vem primeiro. Então Deus se agradou de Abel, certo? E depois, por isso, não é? De sua oferta. Essa é a ordem que está no texto. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Somos justificados pela fé em Cristo, mesmo antes de fazermos boas obras. Nossas boas obras, portanto, no que diz respeito à justificação, sempre vêm em atraso. Então, basicamente, o que são as boas obras para nós, nessa dinâmica aqui? É o delay, né? Nós somos justificados, então vem o delay, que são as boas obras. Primeiro nós somos justificados, entende? Então, o que segue a essa nova vida de justificados, são as boas obras. Segunda questão importante para compreendermos. Mas o motivo é que devemos nossas boas obras a Deus, que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então veja, se nós realizamos boas obras, não podemos nos orgulhar em nós mesmos, e bem assim, porque eu sei que nós somos tentados a isso. Ora, eu me vi fazer. Entenda a loucura aqui. Não é? Eu não estou fazendo, eu estou testemunhando que eu estou fazendo. Logo sou eu, não sou eu mesmo, então glória a mim. Não é? É por causa disso que coisas boas acontecem, porque eu faço o bem nesse sentido. Não. O que nós aprendemos em Filipenses 2:13? Que Deus é quem efetua em nós tanto o querer, ou seja, a vontade, a volição, como o realizar, a atitude, a obra, a ação. Deus é quem faz isso. Por isso, quando nós fazemos boas obras, nós damos glórias a Deus. É somente a Ele que nós glorificamos, com as obras boas que nós realizamos, como cristãos. Que seja isso, irmãos, uma motivação para que você queira amadurecer mais, não é? E procurar viver mais de acordo com a vontade de Deus, para que o Senhor seja cada vez mais glorificado com a sua vida. Isso é realmente importante. Nós antes, então, somos devedores a Deus pelas boas obras que fazemos e não Ele a nós. Entende a questão? Então, nós obedecemos a Deus, glória a Deus, e não glória a nós. Não é? É assim que nós aprendemos aqui no artigo 24. A parte 5 agora, da lição diz: Contudo, depois que nós compreendemos isso, que a glória vem de Deus, a glória é para Deus pelas boas obras que nós realizamos, não é? Contudo, Deus recompensa as boas obras. Deus recompensa as boas obras. Qual o valor
ou que valor tem as obras, as boas obras para Deus, se confessamos, por um lado, que elas não são levadas em conta para nos justificar, e por outro lado, que Deus recompensa as boas obras? Que valor essas obras têm para Deus, né? A Bíblia claramente fala sobre a recompensa das boas obras, então isso é claro. Jesus diz que não perderemos o galardão, Mateus 10, verso 42, por exemplo. E a carta aos Hebreus diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, não é? Então isso aí é Hebreus 11, verso 6. Mas temos que nos conscientizar de que Deus, ao recompensar as boas obras, coroa seus próprios dons. Essa é a verdade. Porque no fim é Deus operando em nós. Então Deus coroa os seus próprios dons em nós. Esse é o ponto. Que Deus misericordioso, irmãos. Esse é o nosso Deus. As boas obras não são, então, o resultado dos nossos esforços, porque devemos-las totalmente a Ele. Além disso, o artigo 24 diz que Ele, por sua graça, coroa seus próprios dons. As boas obras sempre estão contaminadas, as nossas boas obras, e devem ser purificadas pela graça da remissão dos pecados. Elas podem ser recompensadas somente depois de terem sido tratadas com a graça de Deus. Então, as nossas boas obras realmente não são levadas em conta para nos justificar, mas Deus, contudo, as recompensa. Sejamos gratos a Deus. Qual é a recompensa das boas obras? O artigo 24 não dá uma resposta sobre isso. Em Romanos 2, verso 7, diz bem assim, que toda a vida eterna é considerada recompensa das obras, das boas obras. Jesus fala de um galardão que é grande nos céus, Mateus 5, verso 12. Portanto, um cristão que preserve na fé pode ter a vida eterna como recompensa, mesmo que ele não mereça isso. Se ele crê no Senhor Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo, tem a verdadeira fé, o Senhor lhe dará aquilo que ele não plantou, mas que na verdade foi o próprio Deus operando no coração dele. Esta é a graça do Senhor maravilhosa sobre a nossa vida, irmãos. Esta é a graça maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida. Isso não quer dizer que nós mesmos merecemos então a vida eterna. Porque então a Escritura, Por que então a Escritura fala tão abertamente sobre galardão e recompensas que nós não merecemos? Para nos exortar a perseverar na fé. Quem confiar em Deus jamais será envergonhado. A fé é recompensada. Veja, mas a fé não é um dom, não é uma capacidade minha, é um dom de Deus. Deus recompensa essa fé, que é um dom dele. É um dom de Deus. E ela é recompensada. Mas é e permanece uma recompensa conforme as promessas que Deus de antemão fez por pura graça. O que Deus está fazendo então com isso? Cumprindo suas promessas em nossa vida. É isso que o Senhor está fazendo. Eu quero então ir para a última parte, a nossa parte número 6, que diz bem assim: não fundamentamos nossa salvação, então, nas boas obras. Não é assim que a avaliação das boas obras, no caso, é observada no artigo 24, de forma nenhuma. Então veja, fala-se de obras que são boas e agradáveis a Deus. Em seguida se diz que elas não são levadas em conta para nos justificar. Mas, contudo, Deus recompensa as boas obras e, finalmente, o artigo 24 enfatiza que nelas não fundamentamos a nossa fé. Esta variação, porém, não é consequência de falta de entendimento ou conhecimento. O artigo 24 constantemente quer indicar dois perigos aqui, que são importantes. Uma é a opinião de que as boas obras teriam caráter meritório, e outro é a opinião de que a vida pela fé seria preguiçosa e superficial. Lembre que nós já falamos antes, não é? O caminho entre estes dois perigos é que as boas obras são os frutos indispensáveis da verdadeira fé.
mas que jamais são o fundamento da salvação. Cristo é o fundamento da salvação, e não o que nós fazemos. Então, esta é a verdade que denuncia falsos cristãos, irmãos. Tanto aqueles que se identificam com os sinergistas, não é? Como também com os monergistas. Um acreditando que a fé é uma capacidade humana e, portanto, o homem merece a salvação. Isso, por mais que não se diga, não é? Mas é a lógica, porque o homem faz por onde? Não é? Pois suas obras ou seus atos de fé encontram recompensa, não é? E merecem, nesse sentido, a salvação. Ok? O outro também é denunciado, o outro falso cristão, porque ele diz que combate o sinergismo, ele vive na internet, né? Vive no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, atacando todo mundo, não é? Dizendo que todo mundo está errado, vocês são tudo um bando de endemoniado, porque vocês não creem na verdade do Evangelho, e a salvação não é por obras, coisa nenhuma, e é a predestinação, e é contra o livre-arbítrio, e vai lutando contra os sinergistas, dizendo isso, não é? Que a salvação vem do Senhor, a salvação vem do Senhor, mas no fim essa pessoa dispensa a piedade, o compromisso, a santidade na vida. Não é? E isso, o princípio da fé bíblica denuncia que pessoas que são assim não são cristãs genuínas, verdadeiras, são falsos. Isso é importante. Este último ponto é destacado no artigo 24, aqui no último parágrafo. Isso é importante também. Já pela lembrança de um só pecado, isso aqui é uma coisa que tem que ser lembrado também, né? Se a pessoa está pensando isso, eu vou me esforçar para obedecer, isso vai me garantir. Então veja, se fosse possível que nós obedecêssemos pelo menos uma vez, se tivéssemos realmente condições de fazer pelo menos uma única boa obra, qual é a exigência de Deus na sua lei? Que a obediência seja perfeita. Ou é perfeita, ou então somos condenados aí. Essa é a exigência do Senhor. É o que aprendemos em Tiago 2, verso 10. Não é? Se alguém procura, cuida de obedecer a lei, mas tropeça em um só preceito da lei, em um só mandamento, já quebrou toda a lei. Então isso realmente é importante para nós. Não adianta tentarmos olhar para nós mesmos e encontrar em nós alívio dos nossos pecados, alívio, não é? Porque na verdade não há nada em nós que possa nos salvar. Toda a glória, não é, deve ser dada ao nosso Deus. Só lhe deu glória. Não é? É assim que nós somos santificados, meus irmãos, santificados no Senhor. Ele nos salvou, nos santificou pela obra da cruz, por sua ressurreição e o envio do seu Espírito Santo a nós, para habitar em nós e operar em nossa vida a verdadeira fé pela pregação do Evangelho. Mas ele continua, não é, a nos santificar, a nos fortalecer. E em nossa vida cristã, no convívio da igreja, em comunhão com o corpo de Cristo, estamos sendo lapidados, aperfeiçoados, até que um dia, quando Cristo vier, cheguemos à sua estatura, a estatura de varão perfeito, como é dito em Efésios capítulo 4. Não é? Assim nós seremos santificados até o dia que o Senhor Jesus Cristo completará, não é, essa obra em nós, tirando de nós toda a corrupção, não é? E nos transformando em completamente incorruptíveis, santificados, perfeitos, para a glória de Deus. Venhamos lembrar disso, que a verdadeira fé, ela implica em santificação na vida. Jamais entendam, então, meus irmãos, entendam que a vida cristã, a verdadeira fé é uma questão de mero discurso. Jamais pensem isso. Cristo nos chama e nos liberta para sermos servos de Deus e não servos do diabo ou servos de nossa própria carne, servos do pecado. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu quero encerrar então a nossa live de hoje agradecendo aos irmãos, não é, pela paciência. Muito obrigado pela paciência no início também, porque o áudio estava muito ruim, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, permaneçam firmes, continuem estudando a palavra de Deus. Eu quero aqui então, não é, encerrar, vou colocar essas músicas aqui do início também de novo, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima aula então.